do Campus 1, né? Então, fico muito feliz por essa partilha, por essa troca, apesar, né, desse tempo tão corrido, tão cheio de dificuldade, vocês estarem disponibilizando um tempo para escutar, né, dialogar, trazer um pouco dessa partilha que é tão importante para pensar, né, o nosso cotidiano, a nossa vivência, a literatura como janela, né, como portas para uma imersão mais profunda na realidade. Então, antes de tudo, muito obrigada pela presença de todos e todas e todes. Um imenso abraço no coração de todos vocês, né? Vou começar já assim, a gente interagindo a partir do afeto, né? Que é algo tão importante quando pensamos, por exemplo, a psicanálise. E aí eu já deixo esse pontapé inicial, porque minha fala hoje ela vai partir de algumas compreensões, né, que a psicanálise trouxe para pensar, sobretudo, a escrita do sujeito a partir do trauma. Então, vocês viram na titulação da minha apresentação que eu vou falar sobre a morte no cinema de Bergman, mas essa morte ela vai ter um sentido mais amplo. A gente vai pensar um pouco essa morte como possibilidade de reconstrução, de reativação da própria existência. Então, antes de começar a falar sobre isso, eu queria partilhar com vocês os slides. Os slides, eles estão bem sucintos, porque eu quero que vocês vejam mais as imagens e possam, a partir daí, pensar um pouco esse olhar que eu trago acerca do cinema de Ingmar Bergman, né, o sueco, e que eu vou pensar essa estruturação, essas ficções da morte e a relação disso com os escombros do eu. Então, peço só 2 minutos, quer dizer, alguns segundos para compartilhar aqui os slides. Vocês veem aí os slides? Sim, Amanda, tá dando para ver aqui. Tá, né? Ok. Então, deixa eu só ver se eu consigo ampliar aqui. Então, vejamos, né? O título da minha fala é Escombros do Eu e Ficções da Morte, na cidade distópica de Bergman. Então, eu pensei aqui em algumas narrativas, né, do Bergman para trazer uma discussão sobre essa construção simbólica da morte e, sobretudo, a relação disso com a escrita subjetiva dos personagens. Eu selecionei, para fazer um debate mais profícuo sobre isso, o filme Morangos Silvestres e o filme O Sétimo Selo. E essa ideia de pensar essas ficções da morte em torno da filmografia do Bergman, ela foi despertada em mim, sobretudo, quando eu estava fazendo uma leitura comparativa entre Bacurau e Morangos Silvestres. Então, eu já venho vendo, né, os filmes de Bergman de algum tempo. Sempre é uma imensa felicidade ter um espaço como esse para pensar um pouco mais essas narrativas que são tão importantes para a gente entender essa construção, né, do trauma, essa construção do mal, essa construção do mal-estar na cultura. Então, o mal aqui, dentro da perspectiva que eu vou trazer para vocês, se insere sobretudo a partir desse olhar do mal-estar na modernidade proposto por Freud, mas também o mal-estar na contemporaneidade, em que Joel Birman, dialogando com Freud, vai propor algumas formas de pensar essa relação de construção da subjetividade e a relação disso com o trauma no nosso contexto mais contemporâneo. Então, a priori, essas são as bases assim críticas das reflexões que eu vou trazer aqui para vocês. Mas, como eu estava dizendo, essa ideia de pensar as ficções da morte em Bergman veio de um ensaio crítico que eu comecei a desenvolver a partir desse olhar comparativo entre Morangos Silvestres, que é um filme de 1957. Na verdade, os dois filmes que eu vou trabalhar com vocês hoje foram feitos em 1957, naquele contexto pós-guerra, e ele vai retratar, né, essas ruínas da sociedade e o impacto disso
perspectivação do sujeito, e pensando a construção da morte em Morangos Silvestres e pensando na construção da morte em Bacurau, me veio uma ideia, né, de que no cinema de Bergman tem aquilo que eu intitulei de o efeito Bergman. E o que seria, né, o efeito Bergman? Aí eu comecei a ensaiar uma perspectiva em torno disso, e eu coloquei que esse efeito Bergman é o espéculum da morte como enigma da própria existência. E o que seria o efeito Bergman? Então, o conceito dele é esse espéculo da morte como enigma da própria existência. Espéculo aqui eu vou buscar um conceito etimológico latino que se reporta a espelho. Então, seria o espelho da morte como possibilidade, né, de entender o enigma da própria existência. Então, a partir disso aí, eu desenvolvi um pressuposto crítico quando fiz essa leitura, né, comparando lá atrás, em um outro momento, Morangos Silvestres e Bacurau, porque eu não sei se vocês recordam, não sei se vocês viram Morangos Silvestres e Bacurau, mas vou fazer uma síntese bem rápida aqui de Morangos Silvestres, para quem não viu. É um filme que narra a história, quer dizer, a própria história é narrada pelo personagem, mas o filme ele traz a história de Isaac Borg, que é um médico aposentado que vai receber uma honraria, uma homenagem, uma universidade pelos serviços prestados, né, à comunidade. E ele é um sujeito muito introspectivo, solitário, e que praticamente não tem trânsito, contato com outras pessoas. E o filme vai falar um pouco dessa trajetória, né, do Isaac Borg, que ele é esse homem distante, isolado, e aí eu já trago uma reflexão do próprio Freud, em Mal-Estar na Civilização, quando ele vai nos convidar a pensar, por exemplo, que um dos mecanismos que o sujeito encontra para se prevenir dessa estrutura do desprazer que está presente nas relações sociais é a quietude. Ele vai utilizar esse termo, né? E essa quietude, ela reflete normalmente esse distanciamento social. E é essa configuração de Isaac, né? Nesse momento inicial do filme. Então, o filme vai apresentar esse parâmetro do personagem. Um personagem isolado, querido na sua comunidade, portanto, no entanto, completamente solitário. E em um determinado momento, ele tem um sonho, e esse sonho leva ele a querer mudar a forma de ver e de ser. Aí, o que seria, né, o efeito Bergman? Eu vou explicar para vocês aqui, a partir de um esboço, de um ensaio que eu estou fazendo. Então, o efeito Bergman é uma experiência limite de terror diante da aparição da própria morte, que conduz o eu a interpretar os enigmas da própria existência. No filme Morangos Silvestres, ocorre a partir de um sonho, pesadelo, de Isaac Borg, que caminha por uma rua vazia e se vê num caixão. A experiência convoca Isaac a decifrar a história que o trouxe até ali a partir da evocação e do retorno. Morangos Silvestres vai nos oferecer essa experiência limite a partir do personagem Isaac, né? E a partir dessa experiência de se enxergar no próprio caixão, então ele está no sonho, ele sonha que vai fazer uma caminhada matinal, que ele costuma fazer, e aí ele entra numa rua completamente deserta, e ele começa a ver uma série de coisas estranhas, como, por exemplo, um relógio que não tem ponteiros, semelhante ao relógio que ele carrega. E esse sonho, ele vai alcançar o clímax no momento em que ele se depara com um caixão na rua, e quando ele se aproxima desse caixão, ele se vê dentro do caixão. Então, o que eu estou chamando aqui de efeito de Bergman é essa experiência limite diante do terror da aparição da própria morte. Então, é o sujeito diante da própria morte, e a partir disso, ele caminha para repensar e reestruturar a sua experiência presente. Então, a todo instante, Isaac, ele é aquele personagem que ele se distancia e ele coloca a culpa de tudo no outro.
né? Então, todos os traumas, todas as questões que ele viveu, ele transfere para o outro, numa atitude, né, praticamente narcisista. E aí, no momento que ele tem essa experiência limite do terror, diante da aparição da própria morte, que eu chamei aqui do efeito Bergman, e que eu vi isso lá em Bacurau, no momento em que os personagens passam por caixões que caíram do carro da funerária, e esse caixão, ele desperta, né, um certo presságio, ele desperta uma certa inquietação naqueles personagens. E é essa inquietação que, no caso do filme brasileiro Bacurau, vai apontar, né, para uma reflexão sobre o próprio caminho da morte, que depois vai ser revelada por essa presença do estrangeiro. E no filme de Bergman, é essa experiência que nós vemos em Morangos Silvestres, que também vai estar no filme O Sétimo Selo. Por quê? Porque o cavaleiro desencantado, desiludido, melancólico, tanto o Isaac do filme Morangos Silvestres, como o Antônio do filme O Sétimo Selo, eles se aproximam por esse elemento, né, de desencanto com a sociedade, esse elemento de profunda melancolia. São pessoas que buscam alguma coisa e se sentem profundamente deslocadas nesse ato, nessa busca, nesse processo. E esse deslocamento provoca, né, esse sentimento melancólico que aponta, né, também para essa pulsão de morte que está presente nesses personagens. E quando eles se deparam com essa experiência limite, diante da própria aparição da morte, eles começam a rever, começam a buscar sentidos para a própria existência. Isso é bem interessante, porque apesar de Bergman estar ali produzindo cinema num momento bastante crítico da sociedade, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai mostrando a partir desse lugar, dessa perspectiva desses personagens, uma possibilidade, né, de transgressão. E essa transgressão, ela se dá justamente a partir do momento em que esses personagens, eles estão ali de frente a essa experiência, que eu chamei aqui experiência limite de terror, diante da aparição da própria morte, que seria, né, o efeito Bergman, que eu usei esse termo, já que eu estava falando de um outro filme que não era de Bergman também, em um momento anterior, né, a essa minha palestra. Então, continuando, né, pensando essas questões, Morangos Silvestres é um road movie, né? O que é um road movie? Road movie é um gênero no cinema que vai contar, vai ser aqueles filmes que vão se passar na estrada. Normalmente os personagens eles estão se movimentando de um lugar para o outro. E o road movie ele tem o sentido de se contrapor aos modelos pré-existentes da sociedade e, ao mesmo tempo que se contrapõe, todo o universo de transeunte da narrativa, que é sempre na estrada, né? Sempre são filmes que mostram personagens caminhando e indo em algum lugar, e essa ida a algum lugar é sempre buscando se descobrir. Então, existe esse processo, né, bem presente nesse gênero. E é interessante isso porque o road movie ele se popularizou nos anos 60. E o Bergman já está fazendo esse tipo de filme, né, nos anos 50. E porque ele é um road movie? Porque a partir do momento que o Isaac desperta do seu sonho e resolve mudar sua forma de ver as coisas, ele quer ir de carro até o local onde ele vai ser homenageado para poder ter a possibilidade de rever os espaços da infância, de rever os espaços da juventude. Então, é um gênero que se configura muito nesse sentido. Ele impulsiona o sujeito a alguma busca, né? A um processo, a uma busca. E é interessante porque nesse filme, por exemplo, é a partir do sonho, né, que ele tem esse contato com a experiência, né, limite do terror. E essa experiência limite, eu coloco aqui que vai recompor o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. Por que o enigma da esfinge?
Porque o personagem, a partir do momento que ele tem essa experiência com a própria morte, que ele vê a própria morte, ele começa a tentar entender os espaços vazios da sua existência. E aí esse processo de entendimento, então, a morte nesse cinema, em especial nesses dois filmes aqui, porque essa perspectiva semelhante, ela está muito presente nesses dois filmes de Bergman. A morte, ela vai convidar, né, esse personagem a se autoanalisar, convidar esse personagem a fazer um caminho de busca e atrás de sentidos para o seu vazio, né? E aí, nesse sentido, eu me lembrei, inclusive, de uma perspectiva crítica que nós temos também na psicanálise, que é A Tinta da Melancolia, do Jean Starobinski, em que ele vai falar exatamente isso, que nas narrativas mais contemporâneas, ele pensando a relação da literatura, né, com a melancolia, nas narrativas contemporâneas há, de certo modo, uma espera na melancolia. A melancolia, ela não venceu de tudo, o sujeito está esperando, de alguma maneira, preencher esses espaços. E o Starobinski, ele não vai falar só das narrativas contemporâneas, ele também vai retomar algumas narrativas do século XIX e vai buscar uma narrativa inaugural, que é o Dom Quixote, e vai mostrar, inclusive, que naquele processo imaginativo transcorrido pelo personagem Dom Quixote, há essa busca, né, de um preenchimento desse vazio, há uma espera, é um vazio que está esperando. Então, nesse sentido, a melancolia ela é transformadora. E a gente vai perceber isso nessa compreensão, né, de um terror que convida, né, um terror de uma experiência limite diante da própria morte, que convida o personagem a interpretar os enigmas da própria existência. E esses enigmas nos faz lembrar, né, o próprio enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro. No caso do personagem Isaac, esse decifrar é tentar entender, né, esses espaços vazios e o porquê esses espaços estão vazios. Porque, embora o sujeito que se distanciou, o sujeito que escolheu a quietude, ele construa uma lógica para sua proteção, né? É uma forma de se proteger do desamparo, na verdade. Então, essa proteção, ela está sempre centrada no eu. E aí, de repente, essa experiência limite convida ele a entender o porquê desse distanciamento, o porquê dessa solidão. E aí fazer esse movimento ou ser devorado pela própria solidão. Porque, por exemplo, o Isaac, ele tem um único filho que ele não tem uma boa relação. E isso tem muito a ver com essa perspectiva, né, de autoproteção, que ao mesmo tempo desencadeia ali uma centralidade no próprio sujeito, né? E aí essa centralidade no próprio sujeito faz com que ele não consiga estabelecer essa relação, esse processo de construção simbólica a partir do outro. Então, é muito esse movimento que vai ser despertado no personagem Isaac a partir do momento que ele se depara com a própria morte. Aí, no filme, o percurso diegético do personagem, né, de 78 anos, o Isaac Borg, é prefigurado pela melancolia que estabelece uma solidão engajada. Por que uma solidão engajada? Porque ele busca, nessa solidão engajada, se proteger do próprio sofrimento. E aí eu vou trazer um trechozinho para vocês, eu vou até passar aqui os slides, que vocês vão entender isso que... E aqui nesse primeiro slide, vocês percebem que no fotograma do lado do meu lado esquerdo, nós temos aí um recorte da cena do sonho de Isaac, quando ele se reconhece no caixão. E na outra imagem nós temos o personagem Antônio
disputando a própria vida com a morte em um jogo de xadrez. Então, o espelhamento da morte é colocado nas cenas desses filmes, e esse espelhamento faz com que o personagem viva nessa experiência limite do terror, que o coloca dentro dessas narrativas numa outra reorganização da própria existência. Então, por exemplo, eu vou citar essa primeira fala do Isaac, que aparece logo na primeira cena do filme, quando o personagem diz: nossas relações com as pessoas consistem em discutir com elas e criticá-las. Foi isso que me afastou, por vontade própria, de toda a minha vida social. Então, nessa própria fala do Isaac, a gente vai percebendo o quê? Que aquela ideia, né, de se proteger contra o desamparo, de se proteger contra o sofrimento, faz com que o personagem se afaste das pessoas que ele gosta. E ele explica isso escrevendo. E olha que interessante, né? A primeira presentificação da perspectiva do Isaac é a escrita, e é nessa escrita que ele vai falar e vai começar a nomear os motivos da sua solidão. Então, essa solidão, como eu tenho colocado, ela é engajada, e ela, ao mesmo tempo que ela é engajada porque o sujeito quer se distanciar de um possível desprazer, de um possível sofrimento, ela traz uma carga de desânimo. E como arguiu Birman, essa falta de interesse de estabelecer o ethos da solidariedade com o outro, e esse ethos da solidariedade seria o correlato de relações interhumanas fundamentadas na alteridade. Ou seja, essa falta de interesse de estabelecer um laço com o outro é porque já houve uma ruptura do ethos da solidariedade. O outro não consegue se reconhecer no espaço seguro nesse processo interhumano, por isso que ele se distancia, por isso que ele se afasta. Assim, o personagem nos diz em off, porque ele vai contando, né, da sua experiência, e nós vamos observando as cenas do sonho, vamos observando ele pensar e escrever, e por isso que isso é colocado em off, ao escrever num diário o rascunho do discurso na primeira cena do filme. Morangos Silvestres tem uma outra fala também, né, bem interessante, que ao mesmo tempo que o personagem ele se distancia das pessoas, né, que estavam ali no seu entorno, da família, ele se distancia sobretudo da presença do filho. E uma questão interessante, para quem não viu o filme ainda, é que ele é um senhor de 78 anos e ele tem a mãe viva. Então, essa relação, né, familiar, ela é muito impactante no modo como o sujeito ele vai se organizar e no modo como ele vai se estruturar nas suas relações. Por quê? Porque a mãe, ela simboliza, ela representa aquela figura matriarcal, apesar de o filme colocar esse lugar na mulher, mas é uma mulher aristocrata, e vai mostrando que nessa mulher aristocrata ela traz essas prefigurações da moral, né? E essa moral vai ser um interdito para a própria espontaneidade do personagem, né? Esse personagem ele vai se limitando, ele vai seguindo, na verdade, modelos de comportamento, e isso também vai criar um distanciamento em relação às outras pessoas. E a mãe dele é viva, né? Ele tem 78 anos e a mãe é viva. Aí essa questão do relógio, como vocês podem perceber, esse relógio sem ponteiro, tem uma coisa interessante também que o Joel Birman vai falar quando ele tece diálogos com Freud para pensar o sonho, né? Porque Freud foi o psicanalista, o pensador que escreveu de maneira mais sistemática essa nova relação de escrita do sonho a partir de uma compreensão do inconsciente, do recalque e do próprio trauma. E aí ele vai falar que há muitas vezes, quando o sujeito ele sofre uma experiência traumática, e quando ele expressa isso nos sonhos, há muitas vezes um processo avesso, que ele vai chamar de espacialização do sonho.
E aí essa espacialização do sonho, ela vai despersonalizar a experiência do próprio sujeito. Por quê? Porque ele não vai mais se ver temporalmente. E aí essa ausência do tempo, ela impacta, né, nessa maneira repetitiva e nessa maneira traumática com o qual ele retoma e com o qual ele pensa a sua experiência. E no caso dos filmes do Bergman, que eu estou citando aqui, esse contato do terror, né, que se estabelece nessa experiência limite com a morte, vai despertar, né, vai acordar o sujeito para tentar resgatar, fazer um processo de evocação do seu passado e tentar, de algum modo, reconstruir aquele laço solidário do qual eu falei que ele não possui inicialmente. Então, nesse sentimento de quietude, ele se distancia para evitar o sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ele está numa situação de solidão, ele está numa situação em que, se ele não despertasse, aí voltamos para o enigma da esfinge, né? Se ele não acordasse para entender o próprio mecanismo da existência, ele ia perder o bem mais precioso da vida dele, que era o filho. E, embora o personagem ele não demonstre isso com muito afeto, mas no decorrer da narrativa nós vamos percebendo que o filho tem um significado muito importante para ele, né? E as relações, inclusive, dele com o filho, refletem muito a relação que ele tem com a mãe, essa relação de distanciamento. Aí, nesse slide aqui, nós temos uma outra fala também do personagem, que ele fala: sempre trabalhei muito, comecei a trabalhar para sobreviver e acabei amando a ciência. Então, essa ideia de que o sujeito, né, se realiza a partir do trabalho, e, ao mesmo tempo, ele está num processo de sufocamento ali, ele não percebe, ele acha que se realiza nisso, ele vai se dar conta que não se realiza nisso quando ele sonha, quando ele passa pela experiência limite. Tanto é que, em um determinado momento, ele diz que ele merecia ganhar uma homenagem do grande idiota do ano, e não do grande médico. Ele começa a perceber que ele vivia numa situação de não afeto, né? Então, para não sofrer, ele não construiu, ele não desenvolveu os seus afetos. E, ao mesmo tempo, isso é tão presente no filme, que ele foi casado, ele é viúvo, mas tem uma cena que a mulher trai ele, e ele, nesse processo de memória, ele vai se olhar, vendo nessa cena da mulher com outro homem, e ele fica praticamente apático. Ele é apático em todas as situações. E aí essa apatia, né, do personagem reflete muito uma crítica também à ciência. Em que sentido? Dessa ciência que ela não sustenta, né? Uma instituição que muitas vezes não sustenta o bem-estar de todos. Então, do mesmo jeito que Bergman vai fazer a crítica lá no Sétimo Selo ao Estado e à religião, ele faz também, nesse filme, a instituição da ciência. Então, essas instituições que deveriam proteger, que deveriam promover, melhor dizendo, o bem-estar de todos, ela não garante o bem-estar de todos. E ele se dá conta disso nesse processo, nessa experiência limite pela qual ele atravessa. O que resulta é... Deixa eu ver aqui. Aí a afirmação do desprazer da percepção, que resulta na suspensão da posição estratégica ocupada pelo outro na economia psíquica do sujeito. Então, aqui, ele se distancia, né, como eu estava colocando antes, e nós temos o que Freud vai chamar de desprazer da percepção. Então, Freud vai dizer que não é exatamente o princípio da realidade que vai ocasionar esse sentimento, esse medo, essa angústia diante da realidade, mas é o desprazer da percepção, ou seja, como esse sujeito está enxergando o seu entorno, e, ao mesmo tempo, como essa sociedade que promete garantias para o sujeito e não consegue sustentar essas garantias.
Por isso que no caso do Isa, que aí eu coloquei aqui em referência ao Freud, né, Mal-Estar na Civilização, esse desprazer da percepção vai resultar na suspensão da posição estratégica ocupada pelo outro na economia psíquica. E o que seria isso? Como, enquanto sujeito social, estamos a todo instante construindo uma economia psíquica, melhor dizendo, estamos construindo uma estrutura psíquica a partir dessa relação com o outro. Então, esse outro que tanto vai representar censura, como também vai representar o mecanismo de solidariedade necessário para que se reconheça o outro na sua alteridade e, ao mesmo tempo, se construa uma relação de afeto com esse outro. Então, é disso que ele vai se apartar, ele vai se distanciar, uma vez que ele se enquadra, né, nessa perspectiva, ele se revela no desprazer da percepção. Aí essa ideia de sempre ter trabalhado muito, né, ela vai trazer uma certa amarra, né? Então, ele consegue se localizar nesse lugar do trabalho, por quê? Porque, do ponto de vista do próprio princípio da realidade, ocupar uma determinada função, fazer determinada coisa colaborativa na sociedade, é uma forma de você se distanciar também de certas frustrações. Então, se trouxermos isso para o campo da questão econômica, econômica não no sentido psicanalítico, mas econômica mesmo, se trouxermos isso para o campo da ideia de como a economia capital ela interfere também nesses processos civilizatórios, a gente vai entender que ele se encontra nesse lugar, e aí se percebe também que a crítica à ciência também é uma crítica ao modo como a sociedade se estrutura, e eles se adequam nesse lugar. Só que, na verdade, isso é uma forma de não olhar, não pensar e estabelecer, de fato, essas relações afetivas mais próximas com os familiares, sobretudo com os familiares. Por quê? Porque ele é um personagem completamente distante de todas as pessoas com quem ele teve uma certa aproximação. E aí o sonho, dentro dessa perspectiva do que eu chamei do efeito de Bergman, que vai tirar esse personagem da sua zona de ilusão, ele vai promover o que o Gerald Birman vai chamar de subversão da ordem da percepção. Então, como Freud diz, o sujeito, ele às vezes escolhe estar na quietude porque ele tem o desprazer da percepção. Mas a partir do momento que ele viveu essa experiência no sonho, e o sonho é uma forma também de nos fazer, né, encontrar o desejo recalcado. Então, esse personagem, ele, a partir da experiência do sonho, ele vai subverter essa ordem da percepção. Então, ao falar sobre o processo de subjetivação do sujeito na contemporaneidade, Joel Birman retifica a importância dos estudos do sonho na psicanálise e denota que, pelo sonhar, abro aspas, né, pelo sonhar se configura uma experiência efetiva de transgressão, que subverte a ordem da percepção. Uma outra dimensão do mundo se abre assim para o sujeito, indicando a existência de outros mundos possíveis, como, por exemplo, a partir do sonho se instala, se coloca a experiência da evocação. Então, essa mudança da posição psíquica do sonhador, que se deslocaria, assim, do polo passivo da experiência ao polo ativo, permite esse sonhador reconhecer, né, outras formas de se inserir no mundo. E é esse movimento que acontece com o personagem. E do momento que ele tem um sonho, que ele tem essa experiência limite, ele volta para a realidade de uma maneira completamente diferente. Ele começa a conversar com a mordoma da casa de uma maneira diferente. Ele começa a ser mais afetuoso, ele começa
a querer entender, e a partir dessa travessia que ele faz de carro, que ele atravessa o país de carro praticamente, com a nora e com 3 pessoas que ele vai dar carona, ele começa a restabelecer esses elos. E a partir daí ele começa a perceber outras possibilidades. E o sonho permitiu ele fazer essa transgressão, partindo aqui do olhar, né, do psicanalista. Então, o percurso de vocação do passado admite uma atitude reconciliadora da melancolia. A atitude fatalista de antes é substituída pela espera, pelos sentidos escritos através da experiência do sonho, da recordação, que resulta numa atitude de reelaboração do presente. Então, inicialmente, são essas questões que eu queria falar acerca de morangos silvestres. Agora vamos pensar um pouco mais o 7º selo e depois a gente volta para o morango. O 7º selo, o efeito Bergman, que eu propus aqui, ele prorrompe a partir da presença física ou imaginada da morte, que personifica a trágica distopia de espaço-tempo determinado pela guerra, pela destruição, pela fome e pela peste negra. Diante da morte, o personagem Antônios procura um sentido para a vida. Então, assim como acontece com Isaac, que ao se reconhecer num caixão, nessa experiência limite do sonho, ele busca sentidos para os seus vazios existenciais, o mesmo movimento acontece com Antônios. Então, Antônios é um cavaleiro medieval que foi para as cruzadas, era um cristão sueco, foi para as cruzadas e quando estava nessa cruzada, percebeu, ao retornar, que tudo que ele via era morte e que nada daquilo fazia sentido. E aí ele começa a repensar a sua vida e ele começa a ter uma atitude de melancolia, de dor, diante de tanta morte. Aí, de repente, quando ele volta, ele encontra com a morte. A morte está lá para buscá-lo. A morte veio levar, disse que ele já tinha, né, cumprido aqui o tempo dele. E ele fica indignado, e aí esse olhar, essa relação com a morte faz com que ele busque também, né, sentidos mais profundos para a existência. Então, ele quer descobrir alguma coisa que faça sentido antes de morrer. Então, ele propõe disputar a vida com a morte no jogo de xadrez. E é um dos filmes que eu mais gosto, né, do Bergman, por toda as cargas simbólicas que ele tem, e eu acho esse um dos momentos mais emocionantes, que na verdade vai guiar todo o conflito, que é essa disputa, né, o jogo, e a ideia do jogo como um processo de transgressão também. Então, antes de falar um pouco sobre essa questão da transgressão no 7º selo, aí eu queria falar um pouco sobre a distopia, porque é diante desse cenário distópico, em que a morte está lá para buscar Antônios, que ele começa a buscar, né, um sentido para o seu vazio. Então, a distopia, como supôs Perrone e Moisés, reflete mais do que uma imagem crítica, reflete uma imagem calamitosa da sociedade, o que perfila a inscrição da melancolia e da desesperança. A distopia pressupõe a relação antitética com a utopia, o que implica dizer que é justamente o conhecimento do caos que permite o vislumbre de uma sociedade ideal utópica. A distopia vence quando termina a crítica da esperança, ou a utopia, com a promessa da imagem, tempo, progresso. Então, o personagem Antônio, por exemplo, ele acredita que existe alguma coisa boa no meio de tudo isso, e ele quer encontrar esse sentido para a existência. Por isso que ele quer adiar o quanto pode a própria morte, porque ele não quer sair da existência com essa imagem mortífera, com essa imagem de que para todos os lugares que ele olha, ele só vê morte. Porque o filme ele contextualiza essa relação do personagem que foi para a guerra, que só viu morte, que em todo lugar que ele anda, ele só vê gente morrendo com a peste, né, com a pandemia da época, e além do mais, as pessoas estão morrendo de fome.
infelizmente, um quadro que lembra muito o que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, há um processo de desamparo também, que precipita essa melancolia, essa dor. Só que a melancolia, nesses dois personagens, tanto no Isaac como no Antônios, ela não cria um sentido de abatimento de modo que ele não consegue buscar, de modo que ele não consegue agir, interferir e procurar reformular o seu processo existencial. Essa melancolia, ela está muito mais próxima a essa ideia de espera. É uma melancolia que impulsiona o sujeito a entender, a buscar certo sentido para esse vazio promovido por essas faltas, por essa morte. A distopia equivale ao horror da ambivalência descrito por Bauman. Para o crítico, a clareza cognitiva é uma reflexão, um equivalente intelectual da certeza comportamental. O fracasso da capacidade classificatória, traduzido pela incerteza, como o que acontece, por exemplo, com a pandemia do coronavírus hoje, resulta em paralisia comportamental, o que implica passividade frente ao fatalismo imposto pelas nuances histórico-sociais. Assim, Bauman ratifica que a incerteza produz, na melhor das hipóteses, desconforto, na pior, senso de perigo, que é o que esses personagens vivem nessas narrativas, sobretudo o Antônio, na narrativa do Sétimo Selo. Esse sentimento do perigo, ele aflora muito antes dos personagens se observarem, né, se depararem com a própria morte. Esse contato com a própria morte, na verdade, vai ser o gatilho para a transformação. Mas esse personagem está nesse desconforto, nesse sentimento de que alguma coisa muito ruim aconteceu e ele não sabe como se proteger desse perigo, né? Que é o que o Freud e o Birman vão chamar de desamparo psíquico, né? Quando você não consegue mais confiar no outro. Aí o outro aqui, né, no caso do filme, é a própria instituição. O personagem era cristão, ele confiava na ideologia das cruzadas. Quando ele vai para as cruzadas, ele volta diferente. Ele percebe que a instituição ela não oferece essa proteção, assim como o que está acontecendo hoje, né, em países subdesenvolvidos que estão sendo governados por presidentes genocidas, fascistas. Então, isso cria um sentimento de desamparo em relação a esse outro que simboliza a figura da instituição. E aí, essa falta de confiança na instituição resulta também numa extrema dificuldade de estabelecer laços com qualquer outro, né, que acaba sendo refletido nesse desamparo psíquico. Ao refletir sobre a utopia e a pós-utopia na poesia moderna, Haroldo de Campos nos faz pensar a utopia redentora, que é capaz de sustentar o princípio esperança, voltado para o futuro, distinguindo-se, assim, do princípio da realidade, que ele vai retomar de Freud, que vai ser pensado em relação ao presente. Então, nesse sentido, o princípio da realidade esgaça a utopia e ergue a distopia. Infere-se aqui o panorama cênico cinematográfico dos filmes de Bergman, O Sétimo Selo e Morangos Silvestres. Os personagens de um e de outro refletem o mal-estar de civilizações imprudentemente bárbaras, que tecem as ruínas do eu frente a um desamparo psíquico esmiuçado pela moral civilizatória destrutiva, que é uma coisa também que Freud vai chamar a atenção no mal-estar da civilização, né? Porque como nós percebemos, o mal-estar na civilização, ele é uma crítica, na verdade, à modernidade. É uma crítica a essas instituições que, com a perspectiva da racionalização, da Revolução Francesa, do Iluminismo,
promete felicidade e não consegue ofertar essa felicidade justamente por causa da sua moral civilizatória, baseada mais nos ganhos do que num processo de harmonia entre essas inter-relações sociais. Freud também destaca uma coisa importante, quando estamos falando sobre isso, inevitavelmente não podemos esquecer que é como as próprias instituições criadas por nós mesmos, elas não conseguem proteger todos nós desse desamparo social e psíquico. Então, no discurso freudiano, o sujeito seria marcado pela alteridade que lhe constituiria estruturalmente diante do desamparo originário. Então, na perspectiva de Freud, nós somos marcados por essa alteridade. Teoricamente, nossa estrutura psíquica ela se constitui a partir do outro. Mas a partir do momento que esse outro não consegue nos proteger do desamparo originário, então vai criando algumas fendas que faz com que alguns, por exemplo, no caso do Isaac, procure o sentimento de quietude, de distanciamento social. Ou no caso de quem está vivendo, né, a tragédia da pandemia, em governos genocidas, desenvolvam uma série de sintomas, como, por exemplo, a própria retomada, né, da neurose de angústia, na configuração, por exemplo, do pânico. Nos filmes citados de Bergman, O Sétimo Selo, no contexto medieval, e Morangos Silvestres, no contexto pós-guerra, reavivam o mal-estar da modernidade e da atualidade no desamparo afetivo dos personagens Antônius Bloch e Isaac Borg. Conforme nos diz Birman, o desamparo instala-se da crença do sujeito em que podia contar efetivamente com o outro. Abro aspas, confiar no outro como instância real e psíquica de proteção diante do infortúnio de defender a sua vida e impedir, assim, o advento possível da morte. Em decorrência disso, a angústia seria apaziguada e estancada. O outro, representado no filme pelas instituições, de um lado o Estado e a Igreja, do outro a ciência, são instituições que falham no processo de trazer bem-estar e proteção para todos nós, o que Freud vai chamar a atenção em Mal-Estar na Civilização. Antônio Bloch vê morte em todo lugar, que é o personagem do Sétimo Selo. Ele apresenta, né, o filme ele apresenta o retorno desse personagem da Terra Santa, e é o retorno dele, Antônio Bloch, e do seu escudeiro Jons, a uma Suécia amaldiçoada pela peste negra. Então, essa imagem, né, do cavaleiro e de seu escudeiro remete, né, já de cara a Dom Quixote. E é interessante porque Antônios é aquele personagem que vai buscar preencher os seus vazios, enquanto Jons é o personagem descrente, que lembra muito essa relação, né, do personagem que está criando, que entrou na fantasia, no caso do personagem Dom Quixote, e do outro personagem que só está indo naquela aventura por um motivo qualquer. Por exemplo, ganhar alguma coisa com a guerra. E isso lembra, né, esse quadro de Dom Quixote. Então, a morte que no imaginário medieval é uma bela... Aí, pensa no retorno desses personagens, né, para a Suécia, aí eu destaco que a morte no imaginário medieval é uma bela dama branca. Por quê? Porque existia um imaginário de que a morte, né, na cultura popular, ela vinha na figura de uma bela dama branca. Aliás, imagem que vai ser retomada pelos poetas românticos na Alemanha, na França, na Inglaterra, no período do século XVIII. Então, essa imagem de uma morte transfigurada na figura de uma mulher vestida de branco e bela e branca, ela vai ser transmutada no filme a partir da figura de um homem. Então, a figura, deixa eu ver, eu pulei aqui.
que surge na poética romântica, como eu coloquei. Aí ela ressurge no filme na figura de um homem com face pálida, trajando um manto negro e carregando a foice, né? Essa foice que vai simbolizar, como Jean Chevalier coloca, ela vai ser igualizadora de todas as coisas vivas. Então, essa imagem da morte que vai igualizar todos, só começa a aparecer no final do século XV, na Europa. Então, essa imagem de uma morte com a foice, ela também permeia esse imaginário europeu, que aparece no filme, mas é interessante porque há esse contraponto. Se antes a morte ela era simbolizada por uma bela dama branca, aliás, bela dama branca que vai ser cantada por inúmeros poetas, e é essa bela dama branca que vai ser o modelo daquela virgem pálida, né, dos poetas, por exemplo, da segunda geração, no contexto brasileiro do romantismo. E agora, essa bela dama branca, ela vem na figura desse homem, com essa foice. Então, a figura aterrorizante do homem com a foice branca pode ser entendida como um movimento de interdição moral do sujeito, no caso do personagem Antônius Bloch, desencantado que ousa questionar a lógica das instituições e afirma que Deus se esconde atrás de promessas e milagres que ninguém vê. O personagem, no avesso do discurso ironicamente melancólico, acusa, em outras palavras, a instituição. A própria trapaça da morte, na cena da confissão, reabre a fenda da ilusão, do desamparo. Porque, como vocês sabem, a narrativa ela se constrói desse conflito do cavaleiro que está disputando a vida num jogo de xadrez com a morte. Aí tem um determinado momento que ele vai se confessar, e aí é o lado cristão dele, de algum modo, apesar dele criticar a instituição, ele busca ainda esse acalento, esse amparo na instituição. E quem vai confessá-lo não é um padre, é a própria morte, ele não sabe disso. Então, a morte pergunta qual é a jogada que ele vai utilizar, a jogada mestre no xadrez, e ele entrega para a morte. Então, essa trapaça, como eu coloquei aqui, da própria morte, ela vai apontar, né, para esse lugar, essa fenda, essa ilusão, e, consequentemente, o desamparo, que vai por terminar vai matar, né, o personagem. Então, ele não vai conseguir enganar a morte. Continuando nessa reflexão, o personagem, aturdido pelo pesadelo do espaço, dominação do espaço sobre o tempo, e daí os escombros, a aniquilação do eu, cerceado pela angústia do real, lança mão da ação e não da simbolização, e ataca o outro, reiterando o que eu tinha falado antes. Então, abro aspas, fala do personagem, zombo de Deus, desprezo a morte, rio de mim mesmo e sorrio para as mulheres. O meu mundo é meu e só acredito em mim mesmo. Por isso, acredita ser possível resolver os próprios problemas, como vencer a morte em um jogo de xadrez. Eu queria ler um poema para vocês, eu coloquei aqui também nos slides, que dialoga, né, com essa passagem do filme. É um poema que está no livro da Morte, Odes Mínimas, de Hilda Hilst, e que fala dessa relação, né, quase que irônica, quase que cômica, e ao mesmo tempo de desafio com a própria morte, que no caso do personagem, ele próprio vai colocar, né, esse lugar de onipotência, de certo modo, que ele só conta com ele mesmo, e por isso ele sozinho quer resolver o dilema com a morte. Perderás de mim todas as horas, porque só me tomarás a uma determinada hora. E talvez venhas num instante de vazio e insipidez. Imagina-te o que perderás. Eu que vivi no vermelho porque poeta e caminhei
a chama dos caminhos, atravessei o sol, toquei o muro de dentro dos amigos, a boca nos sentimentos e fui tomada, ferida, de malassombros de gozo, morte, imagina-te. Então, que no poema de Hilda Hilst, nós percebemos que há esse desafio também, há uma espécie de jogo discursivo com a morte, e nesse desafio, esse eu lírico esse eu vai dizer o quê? Que ele viveu, né, de uma maneira bastante abundante, digamos assim. É um eu que viveu, um eu que experimentou o desejo. Diferente nesse sentido do personagem Antônios, porque Antônios tinha um propósito que era servir as cruzadas. Quando ele retorna, a imagem, a aparição da morte em todos os lugares, mesmo antes da aparição da própria morte, coloca ele nesse lugar de que ele não viveu e ele precisa encontrar um sentido. Ele não pode morrer sem encontrar esse sentido, que é o que a gente percebe nesse movimento de introspecção e narcísico, né? Então, o sujeito ele se fecha nele mesmo como uma forma de tentar se proteger desse imenso desamparo que se configura a partir desse fatalismo histórico-social que ele observa em todos os lugares que vai. Aí eu queria trazer uma citação de uma estudiosa do Bergman, no livro Rostos do Bergman. Tatiana Ceciliano aponta que, abro aspas, a estética apurada em preto e branco do filme leva a um passado e as citações bíblicas ambientam a atmosfera da Idade Média. Contudo, ao tomar o passado como alegoria e ambientação, Bergman acaba falando sobre o então presente, a década que sucede à Segunda Guerra Mundial, ambientando em uma Europa convalescente. Antônio Bloch, o cavaleiro à procura de sentido, metaforiza todos os filhos de seu tempo, descrentes, assim como o próprio Bergman, das promessas das grandes instituições, da Igreja e do Estado, para lidar com a devastação em nome da glória de Deus ou do país, duas possibilidades de atuação: ou questionar, como o personagem Antônio Bloch faz, ou ser cético, como seu escudeiro Jones. O cavaleiro e seu escudeiro refazem a cena de Dom Quixote, que busca preencher o sentimento do vazio. Aí, nesse sentido, a gente retoma aquela imagem de Starobinsky, a melancolia, ela enfrenta o vazio, a partir do momento que há uma espera. E essa espera é a espera do sentido. Starobinsky ressalta que há uma criação no vazio, há um certo vazio que demanda poder ser mais ou menos determinado. Uma pergunta, um estado, um terreno, um local, uma página em branco. Em outras palavras, há um vazio que procura uma tensão, que procura esse espaço de preenchimento. E essa ideia de interrogação está presente no filme porque o personagem a todo instante ele se interroga, a todo instante, a partir do momento que ele se depara com essa morte, ele busca sentido para essa existência. Sentido que vai ser revelado mais adiante pela própria arte. Porque um pouco antes de morrer, ele divide morangos silvestres e um copo de leite com uma trupe de teatro. E é bem interessante essa aparição da trupe de teatro, porque todas as outras pessoas estão em situação de morte. Mas mesmo com todas as limitações de alimento que a trupe tem, a trupe está feliz. É o contraponto, é como se fosse a linguagem, né? É como se fosse o trauma transgredido a partir da linguagem, da encenação, do teatro. E é nessa relação com a trupe do teatro que ele se sente mais feliz e que parece ter encontrado um sentido para a sua existência. Alguns críticos do Ingmar Bergman dizem que toda a obra dele é baseada na vida dele. A gente não sabe até que ponto isso tem fundamento, mas sabemos, por exemplo, que ele era filho de um pastor extremamente opressor
e um sujeito muito desencantado com a Europa ali dos anos 20, então, quer dizer, do século XX, desculpa. Então, esse personagem, esse homem desencantado, ele vai transgredir, vai sublimar todos os traumas a partir da arte. E ele fala isso, né? Ele fala que tem cadáveres nos armários, tem cadáveres no guarda-roupa. E são esses cadáveres que são transformados em narrativa. E, de certa forma, isso está de maneira metaficcional em O Sétimo Selo. No Sétimo Selo, o vazio ele é preenchido pelo jogo e pela escrita cênica do teatro, assim como em Dom Quixote, que pela cena inventiva do sonho cavaleiresco, procurando o sonho na glória, como substituto para o desamparo diante de toda essa imagem feérica da sociedade. Aí eu abro aqui uma citação de Starobinsky, quando ele vai dizer que o mundo é inanimado, atacado de morte, aspirado pelo nada. O que foi possuído se perdeu, o que foi esperado não ocorreu. O espaço está despovoado, por todo lado se estende um deserto infecundo. E esse deserto infecundo é essa vida atacada a todo instante de morte, que vai adquirir sentido, que vai ser transgredida no espaço do filme pelo jogo, o próprio jogo de xadrez e pela encenação teatral, pela mise-en-scène. Então é preciso, né, ocupar a espera, seja pelo sono ou pela contação de histórias, no caso de Dom Quixote. Em O Sétimo Selo, o protagonista, que recebe a visita da morte, joga xadrez com ela na tentativa de adiar sua partida e resolver um assunto urgente, compreender o significado de sua vida e dos seus sentidos correlacionais ao outro, que é justamente quando ele encontra a trupe do teatro, que ele vai descobrir esse sentido. Então, a ideia de que o sentido ele é solidário. Ele não pode ele não pode ser construído, ser tecido solitariamente, como o Isaac buscava, quer dizer, buscava não, estabeleceu para si na narrativa de Morangos Silvestres. Então, agradeço, assim, pela escuta e abro agora espaço para que vocês façam perguntas, tragam curiosidades. Estou disponível para vocês. E conferir aqui no chat se tem um. Quem teve um apontamento para fazer sobre a palestra da professora, pode falar ou colocar no chat. Eu acho que ela saiu, né? Voltou. Amanda, só precisa ligar. Pronto. Pronto, me desculpe, gente. Eu fui tirar os slides, aí saí sem querer aqui, viu? Enfim. Eu achei interessante quando você faz o comparativo, Xavier, quando você faz o comparativo do Bergman, né, Morango Silvestre, com Bacurau, que é um filme muito nosso, muito da nossa região. Aí eu queria que você explicitasse um pouco mais, porque o ritual de morte que a gente tem na região do sertão é diferente do ritual fúnebre que a gente pode encontrar na Europa. Aí como a gente poderia fazer esse confronto, ou fazer essa análise, confronto não, fazer essa análise comparativa dessas duas realidades de morte, tendo em vista que são dois pontos diferentes, ou não poderia ser feito isso, essa análise? Olá, Xavier. Obrigada pela presença, pela pergunta também, bastante interessante. A ideia que eu trago aqui, que eu percebi a relação entre os dois filmes, por isso que eu chamei Efeito de Bergman, né? Porque eu percebi que era um sentido que ela atribuía para a morte que poderia estar em qualquer narrativa. E é interessante porque, normalmente, quando nos deparamos com a morte em si, com o sentido da morte, ou com os vários sentidos que a morte tem, de maneira muito frequente ela aparece nesse lugar mesmo daquela que veio
trazer o pavor, né? Que veio criar esse completo desalento, esse desamparo, porque também nós temos as mortes simbólicas, que tá presente lá em Morango Silvestre, por exemplo, porque a morte lá em Morango Silvestre, ela tem uma face muito mais simbólica do que presentificada, como já no sétimo selo é diferente. Você tem, de fato, essa configuração de diferentes mortes, né, que refletem um contexto social, inclusive. Mas no caso do que eu chamei de efeito de Bergman, eu comparei Bacurau a Morangos Silvestres, na época, mais precisamente, eu nem tinha pensado no sétimo selo, foi o fato de que em ambos os filmes tem uma cena crucial em que os personagens se deparam com caixões de maneira aleatória, inesperada. Claro que lá no filme Bacurau isso vai ter um efeito irônico, né? Enquanto lá no filme de Bergman, especificamente Morangos Silvestres, o efeito, quando o personagem ele se depara com a própria morte, e aí a própria morte é ele próprio num caixão, ele se vê na cena do sonho, ele se visualiza, ele se aproxima do caixão e ele próprio olha para ele e puxa a mão. Então você tem aí um sentido mais de terror, né? Aquele terror, a experiência limite do terror, em que o sujeito ele se apavora diante dessa condição de estar morto, como todos nós que todos já passamos por isso, né? De determinado momento sonhar que morreu. Eu mesma já me vi morta. E é horrível, né? Você desperta com um sentimento ali de terror muito, muito forte. E aí, de repente, o que foi que eu percebi de proximidade entre os dois filmes? É que, embora exista um sentido irônico, até paródico, no caso de Bacurau, porque Bacurau, inclusive, é um filme que se configura muito nesse lugar do paródico, ele está todo instante retomando narrativas do cinema hollywoodiano, por exemplo, e criando uma paródia, né, desconstruindo aquela narrativa. E o que eu percebi foi essa ideia de que, a partir do momento que os personagens eles se deparam com os caixões, é como se eles ativassem um olhar, ativassem a percepção para uma possível tragédia que iria acontecer na vida deles. Aí eu retomo aquela ideia que eu fiz a relação, né, do efeito Bergman com o enigma da esfinge, porque o que seria o efeito Bergman? É a partir desse contato com a própria morte, ou com as representações e simbolizações da morte, o sujeito ele busca entender os enigmas da própria existência. Existe um enigma ali em Bacurau. Aqueles caixões não estão ali aleatórios. A gente vai saber lá na frente da narrativa que é o prefeito que está levando para a comunidade, porque ele vai mandar matar a comunidade, aparentemente toda a comunidade. Então a ideia de que ao se deparar com essa situação limite do caixão, com essa imagem do caixão, os personagens eles meio que criam uma percepção sobre a sua continuidade existencial. Embora no filme Bacurau eles tinham ficado mais alertos depois daqueles como é que se diz? Os estrangeiros, não, aqueles brasileiros. Não é nem os americanos, os forasteiros, é esse o termo que eu estava querendo. Embora eles tenham ficado mais alerta após os forasteiros, mas aquilo ali vai criando toda uma relação de observação. É como se aquilo fosse uma ironia para o que vai acontecer, né, posteriormente na história, mas que tem a ver com esse foco da percepção. Que, aliás, o tema da percepção, né, se colocarmos, no caso de Bacurau, dentro do próprio da própria focalização, vai ter determinados momentos que a câmera ela vai observar Bacurau, e você não sabe se quem está observando Bacurau naquele momento são os estrangeiros, os invasores, ou se é Lunga, por exemplo. Há uma ambiguidade nesse sentido, uma ambivalência. Então, essa ambivalência, ela começa a ser colocada ali, nessa imagem. Então, aquele momento em que os personagens encontram os caixões caem na pista, fica uma coisa assim bem desorganizada, assim como lá no filme de Bergman também. O Isaac, ele vai caminhando por uma rua deserta, aí um carro
um carro não, uma carroça funerária bate num poste, derruba o caixão e ele se aproxima. Então, há sempre esse lugar da queda e do impacto, né, dos personagens em relação ao que vê. Então, foi essa a ideia, mais ou menos, que começou a ser construída em relação a Bacurau, né? Bacurau que me atentou para essa experiência limite de descoberta da própria experiência, do próprio enigma da experiência no filme de Bergman. E aí eu percebi que isso se repetia em outros filmes do diretor. Não sei se eu respondi, mas agradeço. Respondeu. É porque eu tive a oportunidade de assistir os dois e todos os dois têm essa sensação, né, de morte, tanto pela comunidade lá de Bacurau, como também por Bergson, né? Existia aquela sensação constante e por isso que eu perguntei, fiz a pergunta. Eu vou deixar aqui o link da frequência no chat agora para vocês. E se alguém tiver uma pergunta, também pode abrir o microfone como Xavier ou pode colocar aqui no chat que eu passo para a professora. Deixa eu ver aqui. E é uma coisa, né, que eu acho que eu acho que eu esqueci de concluir, só fazer um fechamento em relação a... Nos dois filmes nós percebemos o quê? Que essa relação com a morte, ela diz muito mais dos traumas do sujeito do que do próprio medo da morte. Então, tanto o Isaac como o Antônio, eles não esboçam assim, exatamente o medo da morte, mas o medo de não conseguir atribuir um sentido real para a sua existência, né? Então, em ambos os personagens há muito esse medo, esse sentimento de desamparo, como se o que foi que eu fiz da minha vida, vamos botar em termos assim simples. O que eu fiz da minha vida? Eu fui para uma cruzada, não consegui. Eu larguei esposa, eu larguei filha, passei 10 anos nas cruzadas, voltei e a promessa de felicidade não se cumpriu. Então, o que eu fiz da minha vida? Isso é muito presente, a ideia de que, aliás, é uma coisa que permeia o imaginário popular, né? Dizem que quanto mais idade nós temos, mais nós nos preocupamos com isso, sobre os desafetos, E aí vem também, né, essa reincidência dos traumas também desses personagens. No caso do filme Morangos Silvestres, há uma relação traumática do personagem com a família. Relação, inclusive, que faz com que ele se afaste, se distancie do próprio filho. E é isso que ele vai rever. Ele estava perdendo o próprio filho. Então, eu tenho 78 anos e estou sendo homenageado como um importante cientista, mas eu não tenho ninguém que goste de mim. Eu não amo ninguém, ninguém me ama. Não é nem o fato de não amar, ele não se percebia, né, nesse lugar. E essa ideia de a morte enquanto experiência limite, e aparece de maneira simbólica também, né? Porque se lá no sétimo selo você tem essa morte espalhada em toda essa tragédia social que se abateu sobre aquelas pessoas, a partir da própria organização da sociedade, você vai ter ali um personagem que nunca fez o que de fato queria fazer, nunca ficou com a mulher que queria ficar, nunca conseguiu entender, se aproximar do filho, um personagem muito pragmático, inclusive. E aí essa crítica, né, disfarçada de que as instituições elas não conseguem garantir, de fato, esse lugar de satisfação, de bem-estar. E é isso que eu queria chamar a atenção. E aí, quando eu fui convidada para falar sobre o mal na literatura, eu acabei indo para Bergman porque eu pensei nesse lugar da morte como possibilidade também de mudar a percepção, né? De mudar a percepção diante da nossa forma de olhar e de se relacionar com esse outro fundamental, como Freud coloca, para essa estrutura psíquica. Esse outro que tanto pode destruir, como pode também
criar, né, uma relação afetiva mais duradoura, no sentido de trazer afeto mesmo, trazer uma situação de amparo, como a psicanálise coloca. Embora ninguém nunca vai estar amparado completamente, né? Freud também destaca isso. Quando você ama, é quando você está mais numa situação limite ali para o sentimento de desamparo. E é disso que o Isaac se distancia. Aí ele precisa viver essa experiência limite da morte, de eu morri, aí acordou para a vida, o que eu fiz da vida. Aí ele consegue restabelecer esse laço com o filho que estava tão traumatizado que não queria ter filho. Queria se separar da mulher que já estava grávida, porque ela decidiu ter filho, e ele não queria ter filho. E aí é bem interessante, porque é um filme que eu não estou abordando, né, por essas questões da relação parentais, mas eu escolhi pensar sobre esse lugar dessa feitura, né, desse teatro da morte como possibilidade de reinvenção, mas existe essa possibilidade também, né, de pensar, fazer uma outra análise, estudando mais profundamente essas questões parentais entre esses personagens. Pode falar, Xavier. Eu achei interessante quando você fez a colocação dessa morte como elo de ligação. Tanto em Bergson, por ele ser tão afamado na área dele, é no percurso justamente da casa onde ele morava até a cidade que ele começou a criar laços. E aí, partindo também para Bacurau, parecia uma comunidade não tão unida. Quando eles se depararam com a realidade de morte, eles começaram a se reorganizar, começaram a se reaproximar para poder salvaguardar aquilo que eles tinham em comum, né, que era a vivência em conjunto. Achei interessante esse ponto que você abordou aí. E assim, Bergman, quando ele traz a figura de Isaac, né, eu até trouxe uma fala dele inicial do filme, que ele vai dizer que resolveu se distanciar das pessoas, porque as pessoas só falavam mal umas das outras, ele não queria proximidade com as pessoas. E nesse processo da aventura que ele faz com o carro e com essas outras pessoas que ele vai conhecendo pela estrada, ele consegue ali restabelecer uma coisa que havia se rompido nele, que é esse laço, né, de solidariedade com o outro. E o laço de solidariedade, do qual fala o Birman, eu estou baseando minha fala nele, é um laço que é construído no momento em que você aceita e considera o outro na diferença. Porque a partir do momento que Isaac fala mal daquelas pessoas, quer dizer, diz que não quer contato com as pessoas porque as pessoas estão sempre em conflitos, ele, na verdade, não está aceitando a diferença. Ele não está aceitando isso. Tanto é que quando ele volta, começa a ter as memórias do passado, a mulher que ele amou, ela gostava dele, mas ele era muito distante. E ela tem um determinado momento que ela está interessada no irmão dele e diz, eu queria, na verdade, que ele me olhasse de uma maneira diferente. Só que ele não consegue olhar de uma maneira diferente, porque para ele, o jeito que ele aprendeu com a mãe, né, essa ideia daquele que tinha que representar a seriedade e seguir, né, todos os preceitos sociais, existia um princípio ali, né, de realidade que movia as ações dele. E aí isso vai afetá-lo nesse processo de não aceitação da diferença. E a partir do momento que ele viaja, ele faz uma viagem longa, né, com pessoas diferentes, inclusive eles encontram um casal problemático no meio da estrada, e ele vai refletindo sobre seus próprios laços com sua nora e com seu filho. E isso é bem interessante, porque ele restabelece o laço de solidariedade, porque ele começa a aceitar a diferença. Essa diferença que é tão importante, né, trazendo agora para um contexto mais social, tão importante para que a gente não destrua, né, o outro, destrua a própria ideia de civilização que foi construída, porque não se respeita a diferença. Porque é uma civilização que foi construída para se comportar de uma única maneira. Então, se você se encaixa naquela maneira de se comportar, você aceita. Se você não se encaixa, você vai sofrer, né, com
com a moral, e além de sofrer com a moral, você não vai ter o seu bem-estar garantido. E por isso, o eterno sentimento de desamparo, e é um desamparo social mesmo que eu estou falando agora, mas que obviamente vai estar refletido nas individualidades, a partir do modo como essas individualidades interagem, né, com esse outro, ou não, ou se volta para uma estrutura mais narcísica, como uma forma de se proteger também desse possível desamparo, ou desse possível sofrimento. Na verdade, não estamos protegidos do sofrimento, nenhuma dessas estruturas. O sofrimento ele vai estar presente sempre. E de certo modo, é o que o filme mostra, né? Que ele fez escolhas para não sofrer e sofreu mais, por ter escolhido se distanciar dessas relações interpessoais. Professora, a coisa mais estranha que eu já vi toda a minha vida, falando na questão de morte e ao mesmo tempo, é só abrindo um parêntese. Eu fiz uma viagem para São Luís do Maranhão, quando nós chegamos na região do Maranhão, depois de Timon, quem já fez essa viagem sabe que é Timon, e fica Teresina Timon para poder entrar no Maranhão. Falando da questão do rito mortuário, em algumas cidades, não é todas, mas pelo menos nesse trecho, Peritoró, Timon, aquela região que vai para São Luís, o pessoal sepulta os seus mortos ou na frente da casa ou do lado da casa. Eu perguntei a uma pessoa que era de São Luís, mas ela não soube me responder. O segundo episódio, eu tenho um tio que mora em Manaus e, e é interessante como eles fazem o transporte de cadáveres nos barcos ribeirinhos. Ele enrola todo o cadáver, bota uma vela em cima e faz o percurso para a cidade vizinha, rio abaixo. E não é a cidade como a gente tem aqui, 4 horas, 8 horas, não. É um dia, 2 dias, 3 dias. E eles estão lá e passam assim como se, sabe, não existisse. É tanto que em algumas regiões de lá, da Amazônia, eles não têm o mesmo ritual fúnebre que nós temos aqui. Para eles é festa, para eles é dança, para eles é folclore. Aí essas duas coisas eu fiquei assim estranhando e querendo entender, né, a diferença cultural de cada região, porque para nós aqui parece que o mundo morreu, em algumas regiões também, mas para a região de lá não, eles guardam mesmo, assim, você passa na BR e tem lá os jazigos ou do lado da casa ou na frente da casa. Como eu estava no transporte que não era meu, eu não tive como parar para matar a curiosidade pelo menos para perguntar, pedir uma água e perguntar por que eles fazem isso. Mas me deu muito, e eu ainda vou fazer isso em outra oportunidade que assim por lá eu passar. Isso é muito interessante, né? Que mostra também da diversidade, né, cultural que é o Brasil e como precisamos enxergar essa alteridade também, porque muito provavelmente essas diferenças elas vêm a partir de vários lugares, de influências indígenas, afrodescendentes. Então, existem várias maneiras, né, de fazer o ritual, né, da morte. Por exemplo, no filme, o ritual que é feito lá é uma dança, inclusive. Aliás, se fôssemos trazer para essa discussão que eu estava fazendo aqui, muito provavelmente esse lugar, talvez, o porquê uma dança, né, naquele contexto. A ideia, por exemplo, de que a todo instante o personagem está angustiado, ele está distante. Quando ele encontra sentido para a vida e que ele faz a passagem, ele aceita a morte, ele perde, né, também o jogo, porque foi sofrer esse processo de enganação da morte, ele segue, né, naquela dança. E aí mostra também, talvez o quê? Esse retorno, né, o que era a morte, a gente vê a morte muito como um sentido negativo, né? Freud também fala sobre isso, que nós não conseguimos nem falar sobre a morte. Mas a morte também, para algumas culturas, ela tem esse sentido de retorno a um lugar de paz. E não necessariamente dentro dessa perspectiva cristã, não, de reencarnação, de céu, de inferno, nada disso. Mas no sentido mesmo de ter conseguido se desvencilhar,
né, das tensões humanas. Psicanaliticamente, a gente poderia colocar assim. E, ao mesmo tempo, a dança relembrando a própria harmonização, a própria encenação do teatro, que é o que traz, de certa forma, sentido último para a existência daquele personagem. Então, em alguns lugares, nós sabemos que a morte ela é celebrada mesmo. O México é assim, né? Existe um ritual ali de celebração, e as pessoas não ficam necessariamente tristes, né? Como acontece, por exemplo, dentro dessa perspectiva que nós temos aqui, europeia, que é muito forte ainda na nossa cultura, de que uma pessoa morre e tem todo aquele ritual, né? Tem que fazer também os rituais que eles colocam, inclusive uma das questões traumáticas do tempo da Covid é essa, porque as pessoas não podem mais realizar, né, o ritual, e aí, como elas não podem fazer o ritual fúnebre, isso vai trazer algumas implicações psíquicas, porque elas não conseguem processar o luto, uma vez que não fizeram os rituais fúnebres. Então, nossa relação com a morte ela é constante, só que dentro de um contexto como esse, que é o que acontece lá no contexto do filme, lá medieval, é um contexto em que essa morte, ela angustia, e o personagem ele não tem medo da morte, ele tem medo de morrer sem achar sentido para a existência. Por quê? Porque a vida está muito feia. Todo aquele espaço, ele é atordoado por uma miserabilidade. Mais do que a morte, é como essa morte, ela transformou todas aquelas pessoas em miseráveis, que de certa forma é uma coisa que a gente está vivendo hoje também, né, com a questão da pandemia, com o aumento de desemprego, com essa falta de gerenciamento, né, da crise pandêmica e as consequências que isso tem. Então, se já é difícil não poder fazer o ritual fúnebre, e isso vai trazer, né, sérias consequências traumáticas para nosso contexto social, porque independente do ritual, nós sabemos que todas as sociedades elas têm seus rituais fúnebres. São diferentes, mas tem. Existe essa relação, né, da vida com a morte e como isso vai ser simbolizado. E é isso que, inclusive, ajuda o sujeito a fazer o processo do luto. Mas são questões bem interessantes para serem pesquisadas, Xavier. Muito interessante mesmo, viu? É tanto que eu consegui adquirir um livro sobre ritual mortuário. Eu ainda não consegui folhear ali todo, mas já tinha dado uma olhada. Aí quando eu vi a temática da conversa, né, da palestra, aí eu disse, eu vou participar porque eu gosto. Além de gostar da sua explanação, né, mas também da temática em si, do ritual mortuário, esses processos inteiros que permeia, né, que circunda. É tanto que nós somos marcados por rito. Nós nascemos, fazemos um rito, a pessoa passa de uma determinada idade, tem um rito,